O cérebro humano, um complexo órgão que controla emoções, decisões e comportamentos, varia imensamente entre indivíduos. Quando falamos de psicopatia, entramos em um terreno ainda mais enigmático. Psicopatas são conhecidos por sua falta de empatia, emoções superficiais e comportamento antissocial. No entanto, o que realmente acontece no cérebro de um psicopata? Este roteiro explora como as diferenças neurológicas moldam o comportamento psicopático, destacando estudos científicos e descobertas que nos ajudam a entender esse fenômeno intrigante. A estrutura cerebral de psicopatas apresenta algumas anomalias, particularmente na amígdala, que regula emoções como o medo e a empatia. Estudos de neuroimagem identificaram que a amígdala dos psicopatas é menor ou menos ativa em comparação com a de pessoas sem esse traço. A amígdala desempenha um papel crucial no reconhecimento das emoções alheias, e sua disfunção explica, em parte, a incapacidade de sentir empatia. Essa diferença anatômica contribui para o comportamento frio e calculista típico dos psicopatas. Outra característica comum no cérebro dos psicopatas é a disfunção na comunicação entre a amígdala e o córtex pré-frontal, responsável pelo controle de impulsos e pela tomada de decisões. Essa conexão comprometida afeta a capacidade de avaliar riscos e consequências morais. Psicopatas tendem a agir de maneira impulsiva, sem considerar os impactos a longo prazo de suas ações. Esse déficit na integração entre emoção e raciocínio moral está diretamente ligado aos comportamentos antissociais. O córtex pré-frontal, responsável pela regulação de comportamentos sociais apropriados, também apresenta menor atividade em indivíduos com traços psicopáticos. Essa área está diretamente envolvida na tomada de decisões racionais e no controle das emoções. Sem essa regulação adequada, psicopatas demonstram comportamentos impulsivos e agressivos, sem considerar as consequências de suas ações. Estudos com ressonância magnética funcional mostram que a redução da atividade nessa região contribui para uma falta de autocontrole. Uma das principais características dos psicopatas é a incapacidade de sentir empatia. Eles são notoriamente indiferentes ao sofrimento dos outros e raramente experimentam sentimentos de culpa ou remorso. Estudos de neurociência mostram que essa falta de empatia está ligada a uma atividade reduzida em regiões cerebrais associadas ao processamento emocional, como a ínsula e o córtex cingulado anterior. Esses déficits tornam os psicopatas insensíveis a estímulos que normalmente evocariam uma resposta emocional. Psicopatas processam recompensas e punições de maneira diferente do resto da população. Eles tendem a reagir de forma exagerada à possibilidade de recompensas, mas são menos sensíveis às punições. Estudos com imagens cerebrais revelam que áreas relacionadas ao sistema de recompensa, como o núcleo accumbens, são altamente ativadas em psicopatas. Esse desequilíbrio no processamento de recompensas e punições pode explicar por que psicopatas se envolvem em comportamentos arriscados sem medo das consequências. Além de buscar recompensas, psicopatas demonstram hipersensibilidade ao prazer. O sistema dopaminérgico, responsável pela sensação de prazer e recompensa, mostra maior ativação em psicopatas. Isso os torna mais propensos a buscar sensações intensas e correr riscos, uma vez que estão sempre em busca de novas formas de gratificação. Esse comportamento muitas vezes se traduz em impulsividade e desconsideração pelas normas sociais, já que o prazer imediato se sobrepõe a qualquer possível consequência negativa. Embora o ambiente desempenhe um papel crucial no desenvolvimento da psicopatia, estudos sugerem que fatores genéticos também influenciam. Pesquisas com gêmeos indicam que traços psicopáticos podem ter uma forte hereditariedade. Certos genes relacionados à regulação da serotonina e dopamina estão frequentemente associados ao comportamento impulsivo e à agressividade, ambos comuns em psicopatas. Embora a genética não determine o destino de uma pessoa, ela pode predispor certos indivíduos ao desenvolvimento de traços psicopáticos. Psicopatas muitas vezes falham em estabelecer conexões emocionais profundas com outras pessoas.
Esse déficit está diretamente ligado à atividade anormal em regiões cerebrais como o giro fusiforme, responsável pelo reconhecimento facial e pela leitura de emoções. Psicopatas têm dificuldade em interpretar expressões faciais, o que contribui para sua incapacidade de formar laços emocionais autênticos. O distanciamento emocional os torna mestres da manipulação, uma vez que conseguem simular emoções sem realmente senti-las. A manipulação é uma das ferramentas mais eficazes dos psicopatas, e sua habilidade para controlar os outros está diretamente relacionada à sua falta de empatia. Sem a capacidade de sentir remorso ou culpa, eles manipulam aqueles ao seu redor para alcançar seus objetivos, muitas vezes sem que a vítima perceba. Psicopatas são experts em ler o comportamento alheio e usam essas informações para manipular situações a seu favor. Esse comportamento reflete um entendimento cognitivo das emoções, embora seja desprovido de qualquer conexão emocional genuína. Psicopatas demonstram uma visão distorcida sobre a moralidade. Embora possam entender as regras morais, frequentemente as ignoram se isso servir aos seus interesses. A pesquisa sugere que a disfunção no córtex pré-frontal ventromedial, uma área associada à avaliação moral, contribui para essa desconexão. Sem um processamento emocional adequado, suas decisões morais são guiadas puramente por um cálculo racional de custo-benefício, sem levar em conta o impacto que suas ações têm sobre os outros. O controle de impulsos reduzido é outra característica dos psicopatas. A incapacidade de planejar e pensar a longo prazo, juntamente com a busca incessante por gratificação imediata, leva a comportamentos impulsivos e, muitas vezes, destrutivos. Essa falta de autocontrole está ligada a uma atividade cerebral anormal no córtex orbitofrontal, que regula a capacidade de inibir impulsos inadequados. A falha em controlar esses impulsos resulta em comportamentos arriscados, como crimes violentos ou decisões financeiras imprudentes. Psicopatas também mostram uma reação diminuída ao medo e ao estresse. Em situações que normalmente causariam ansiedade ou medo, psicopatas mantêm uma calma quase perturbadora. Essa resposta atípica ao medo está relacionada à amígdala hipoativa, que normalmente seria responsável por desencadear respostas de medo diante de ameaças. Isso explica por que psicopatas são capazes de cometer crimes horrendos sem demonstrar qualquer reação emocional aparente. A incapacidade de sentir remorso após prejudicar os outros é uma marca registrada da psicopatia. Mesmo quando confrontados com suas ações, psicopatas raramente demonstram arrependimento. Essa falta de remorso está associada à disfunção na ínsula, uma região do cérebro que participa do processamento de emoções como culpa e vergonha. Sem esse mecanismo emocional, psicopatas veem suas ações como justificadas, mesmo quando claramente prejudicam os outros. Muitos psicopatas apresentam um nível de inteligência acima da média, o que pode tornar seus comportamentos ainda mais perigosos. Eles utilizam sua capacidade cognitiva superior para planejar e executar ações manipuladoras de forma extremamente eficiente. Contudo, essa inteligência não é acompanhada por um desenvolvimento emocional correspondente. Psicopatas altamente inteligentes sabem exatamente como se comportar para passar despercebidos, tornando-os mestres na manipulação social. Embora nem todos os psicopatas se envolvam em atividades criminosas, muitos manifestam comportamentos que violam normas sociais e leis. Psicopatas que cometem crimes tendem a ser mais violentos e calculistas, utilizando sua falta de empatia e controle emocional para cometer atos que chocam pela frieza. A predisposição para a violência está ligada à incapacidade de sentir medo ou culpa, o que os torna imunes à dissuasão legal ou moral. Muitos criminosos em série exibem esses traços. Psicopatas têm grande dificuldade em manter relações interpessoais saudáveis e autênticas. Sua incapacidade de formar laços emocionais verdadeiros os impede de construir relações baseadas na confiança e no afeto. Frequentemente, usam as pessoas ao seu redor como ferramentas para alcançar seus próprios objetivos.
Mesmo em relacionamentos íntimos, psicopatas mantêm uma distância emocional significativa, o que resulta em vínculos frágeis e frequentemente abusivos. O cérebro de um psicopata apresenta várias diferenças estruturais e funcionais que explicam muitos de seus comportamentos antissociais e manipuladores. A desconexão entre emoção e razão, a incapacidade de sentir empatia e a resposta reduzida ao medo são algumas das principais características que distinguem os psicopatas. Embora essas anomalias neurológicas ajudem a entender como funciona o cérebro de um psicopata, também revelam o quanto ainda há para aprender sobre as complexidades da mente humana. Psicopatas continuam a ser objeto de fascínio e estudo, pois seu comportamento desafia nossas noções de moralidade, empatia e humanidade. Até a próxima!